Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí para vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. E nesse vídeo nós vamos analisar as consequências da retomada do julgamento dos decretos, o voto do ministro Alexandre de Moraes e o pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então, roda a vinheta aí. Pois como todo mundo já deve estar sabendo, o julgamento foi retomado na noite de ontem. Imediatamente entrou o voto do ministro Alexandre de Moraes, que todos achavam que seria um voto técnico, mas pelo contrário foi um voto extremamente ideológico, com erros grosseiros, erros técnicos assustadores. E em seguida o ministro Nunes Marques pediu vistas, paralisando mais uma vez o julgamento. E muita gente está comemorando isso como se fosse uma vitória. Eu não considero isso uma vitória. Como eu falei no vídeo anterior, eu analisei 5 possíveis cenários para esse julgamento, e um sexto cenário seria um pedido de vista que não anularia nenhum dos outros 5 cenários. A gente teria ainda um vislumbre do que aconteceria. E pois bem, aconteceu o pedido de vistas, nós ganhamos algum tempo, não sabemos por quanto tempo, eu não acredito que vai ser muito tempo. Na minha opinião, 30, 60 dias é mais ou menos o que a gente tem para se movimentar a partir de agora. A situação ela é urgência, urgentíssima. E nós estamos caminhando cada vez mais para o cenário número 4 e número 5 que eu descrevi no último vídeo. Ou seja, um cenário onde o mercado acaba, todas as empresas serão extremamente afetadas, mas quem comprou arma não vai chegar a perder. E o cenário número 5, todo mundo perde igual. Não há outra opção mais na mesa nesse momento. Tá? Já são 3 votos já, para mim, selam a maioria ali, porque tem outros ministros extremamente desarmamentistas também na corte, que dificilmente terão um voto diferente desses que vieram. E o voto que nós esperávamos que fosse o voto mais técnico do ministro Alexandre de Moraes foi um voto puramente ideológico também, acompanhando os votos ideológicos do ministro Fachin e da Rosa Weber. Um dos trechos mais assustadores do voto do ministro Alexandre de Moraes é aquele que ele diz que a classificação dos calibres exacerbou o poder executivo e coloca a população em risco e as forças de segurança em risco, porque os calibres agora permitidos são capazes de perfurar blindagens balísticas de nível 3A, que é o que a polícia usa. Pois esse é um erro técnico crasso, facilmente constatável em uma simples busca na internet. Os coletes balísticos, as blindagens nível 3A, elas são feitas para aguentar até o calibre 44 Magnum. Portanto, todos os principais calibres de arma curta, a energia definida pelos decretos é apenas 1.600 joules. Nós sabemos que energia não é o parâmetro principal para analisar efeito de balística terminal. Tá? A velocidade do projétil, as características do projétil são tão importantes quanto. Então, existem calibres, sim, que têm energia até inferior aos 1.600 joules e que são capazes de perfurar a blindagem número 3A. Tá? Não é o caso de 90% dos calibres definidos hoje como permitidos. Eu diria até que os calibres que podem perfurar a blindagem 3A, que são hoje classificados, que seriam hoje enquadrados como permitidos, não estão nessa listagem que o Exército definiu, porque apesar do presidente ter orientado a questão dos joules, foi o Exército que soltou uma portaria com a listagem dos calibres, o que é permitido e o que é restrito. E nós, na época, analisamos que vários dos calibres que teriam energia para entrar como permitido, por exemplo, o 556, foram classificados como restritos pelo Exército através da análise técnica que eles fazem. Eles simplesmente definem o tamanho do cano do provete e aí eles vão chegar no nível de energia A ou B. Nível de energia não é a melhor forma de classificar calibres. Eu até acho que o Alexandre de Moraes deu uma boa dica em relação ao que poderia ser permitido e o que poderia ser restrito. Tudo que o colete 3A para deveria ser considerado permitido. Não há razão para classificar calibres 9mm, 40. Nós sabemos que o dano balístico desses calibres, da balística terminal desses calibres, é indistinguível. Um legista bom não consegue diferenciar a lesão de um 9mm, de um 40, de um 380. Não dá para fazer, ainda mais com tipos diferentes de projéteis. Tá? Então, nós sabemos que a necessidade do 9mm para o mercado atual, depois de 100 anos de controle getulista, é uma questão mercadológica. As fábricas fazem 9mm, ponto. Ninguém faz ponto 380 mais, é um calibre obsoleto, um calibre que está em desuso. Você restringir os calibres permitidos e restritos apenas para 380 e 38, a gente acaba com o mercado. Na prática, o comércio está proibido, porque as fábricas não investem nesses calibres mais.
no mundo inteiro. Ou então a gente cria uma situação de monopólio, que é o que havia antes com as classificações, também estas definidas em decreto presidencial 5123, que os ministros agora querem retomar. Ou seja, um presidente pode legislar por decreto, o outro presidente não pode legislar por decreto. Me falta parâmetros para compreender esse tipo de raciocínio. A boa notícia é que, em diversas vezes, o ministro Alexandre de Moraes mencionou que é o Congresso que tem que legislar sobre isso. É o Congresso que tem que legislar sobre isso. E eu concordo com ele nesse ponto. Nós precisamos, urgentemente, movimentar o Congresso. Nós temos lá o PL 3723, que está aprovado pela Câmara e parado no Senado, sob relatoria do senador Marcos Duval. Então, é urgente que toda a comunidade pró-armas, federações, confederações, entidades, associações representativas de importadores, lojistas, pressionem o Senado Federal com urgência, urgentíssima, para que paute o PL 3723 como está, para que ele possa ter uma chance de ser aprovado em plenário no Senado e enviado para a sanção presidencial. Assim a gente pacifica essa questão, usando o poder que é competente, de acordo com os ministros, para decidir essa questão. Assim a gente salva o mercado, a gente salva a maior parte dos nossos direitos. Sim, o texto do PL 3723 não é perfeito, ele está muito longe de ser bom, mas é o que tem para hoje. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Essa deve ser a estratégia daqui para frente. Temos que fazer pressão. A urgência é urgentíssima. Nós temos 30, 60 dias no máximo para fazer o Congresso começar a se movimentar. Na minha análise, se os ministros do STF não perceberem que está havendo uma movimentação por parte do Senado para aprovar esse projeto, o ministro Nunes Marques vai devolver o processo para julgamento e ele será julgado da pior forma possível e nós vamos perder todos os nossos direitos. De agora em diante não há tempo mais nem para comemorar, porque isso não é uma vitória. Isso é um anúncio, isso é um recado claro para toda a comunidade. Ou a gente se movimenta, ou a gente vai ser derrubado. A luta continua, nós não vamos retroceder. Ainda que a gente tenha o pior cenário possível, nós vamos levantar, nós vamos continuar essa luta, que é para os nossos filhos. Não é para mim, não é para você. Meu nome é Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!